Muito boa noite a todos, muito boa tarde, conforme a hora e o local de onde nos estiverem a ver. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Não esqueçamos de colocar um jarro com água sobre a mesa para que no final, depois da espiritualidade a ter energizado, possamos beber e reequilibrar a nossa energia física. Vamos então iniciar com uma canção para harmonizar o nosso ambiente. Página 11. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, tu és a luz na nossa vida. Jesus, Jesus, tu és a luz na nossa vida. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Senhor Jesus, nosso Divino Mestre, obrigado por tudo que nos deste neste dia. Obrigado por estarmos mais uma vez reunidos neste teu Evangelho do Lar. Que os teus mensageiros nos possam acompanhar e ajudar a interiorizar os teus ensinamentos e ajudar todas aquelas famílias mais estruturadas e mais desesperadas na dor, na fome. Que haja mais paz, calma e amor entre todos. Ajuda a todos, Senhor, e obrigado por tudo que nos deste neste dia. E ajuda-nos a sermos melhor e ensinar o teu caminho, a tua luz e o teu amor. Fica conosco, Senhor, que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, na página 53, a realeza de Jesus, item 4. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende, mas na terra não terá ele também uma realeza? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder temporal. É dado por consentimento unânime àqueles cujo carisma atinge o primeiro lugar numa atividade qualquer que domine o seu século.
e influir sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada para a posteridade, não terá muitas vezes uma preponderância bem maior do que a dos reis coroados. Uma é imprescindível, enquanto a outra depende das circunstâncias. A primeira é sempre bendita pelas gerações futuras, enquanto a segunda é por vezes amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida e a realeza moral continua, sobretudo após a morte. A esse tipo não será Jesus um rei mais poderoso que muitos soberanos do poder absoluto? Por isso foi com razão que ele disse a Pilatos: Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Vem comigo, a mensagem que hoje vamos ouvir intitula-se Privilégio, livro de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira. Então, privilégio. Não esperes entrar pela porta larga no reino de amor que Jesus nos prometeu. A vida é luta tenaz. Na vida do espírito, nada se compra, nada se vende, tudo se obtém com esforço e mudança interior. É fácil propor negócio aos mensageiros da caridade, porque é fácil oferecer o que é perecível, porque é emprestado, e não oferecer o que se deve ser, porque o esforço é bem maior e exige a expulsão dos vendilhões que nos invadiram ou que adquirimos com prazer. Tudo em espírito se adquire com esforço. Oferece essa luta de modificação e nada precisarás de pedir, porque tudo virás a ter. Entrar pela porta das facilidades está vedada a todos nós, porque a porta está fechada e só teremos acesso pela porta estreita do sacrifício e da caridade para com todos. Por isso, não esperes benesses, sem nada fazeres para as mereceres. Deus a tudo provê quando cada um o merece, mas não pode dar a quem nada faz para o merecer. Assim é a sua justiça infinita. A explicação do texto em relação àquilo que se terá passado naquele diálogo com Pilatos poderá demonstrar quando se falou ou quando consideraram Jesus como rei e ele aceitou, segundo lemos no texto, esse designativo, ele certamente não estaria a considerar-se como rei dos judeus. Agora, como espírito enviado por Deus para nos orientar, para nos trazer as mensagens, para nos ensinar aquele caminho que temos que calcorrear, que temos que entender, que temos que perceber para chegar até Deus, Jesus veio na condição de espírito puro. Rei, sim, na parte espiritual da vida onde está, mas como governador da terra. Vão-nos ensinando, vão-nos dizendo os imortais. Então, sim, Jesus é o rei daqueles que o queiram seguir. E com a responsabilidade que tem em nos orientar, em nos querer dizer aquilo que são as coisas que devemos fazer e as que não devemos fazer para chegarmos à espiritualidade superior, Jesus é de facto o rei daqueles que de nós o queiram seguir, o queiram ouvir, os que queiram pôr em prática as suas mensagens, os seus ensinamentos. Estamos nessa fase que a misericórdia de Deus permite que consigamos passar, na fase em que agora entendemos melhor todas as suas mensagens, todos os seus alertas, todos os seus pedidos, para que nós, como seus irmãos menores, possamos seguir em frente, enfrentando as dificuldades que, como ele nos explica, são dificuldades que nós próprios carregamos
pelos nossos atos indignos. Então que sigamos sim o Mestre, sigamos Jesus, sigamos o governador, porque ele continuará no lá onde está a orientar as nossas vidas, assim o queiramos, assim ponhamos em prática tudo aquilo que são os seus ensinamentos. Qual o homem mais perfeito que Deus, ou qual o espírito mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Perguntou Kardec aos espíritos. E estes responderam-lhe: vede Jesus. Não só não responderam Jesus, como responderam: vede Jesus. Então, o sentido do vede Jesus quer nos ensinar que nós, como Jesus dizia também, devemos ter olhos para ver, não só olhar, mas ver fundamentalmente o seu exemplo. Sendo Jesus nosso modelo e guia, o homem ou o espírito mais perfeito, orientador, né, da Terra, governador espiritual da Terra. Então, neste capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o meu reino não é deste mundo. Com este ensinamento, Jesus nos indica a vida futura. Nos indica que, para além desta vida material, nós somos espírito e continuamos a viver depois que o nosso corpo morre. Então, a vida futura não é a vida na Terra, não é a vida no corpo físico, não são os bens materiais, mas sim os bens espirituais, o seu reino, a vida do espírito, a vida futura do espírito. Como orientador e governador que ele é, então, como dizia o nosso companheiro Eugênio, o rei, sim, mas aquele que nos orienta para os valores morais, para os valores espirituais. Coisa que os homens à época, inclusivamente Judas, não, apesar de ter sido influenciado a entregar Jesus, mas a influência exercida sobre ele deveu-se precisamente ao mau entendimento daquilo que era a sua mensagem. Então o homem, na altura, entendia que Jesus seria o rei, mas o rei na terra, e por isso ele foi perseguido e por isso ele foi crucificado. Então, os bens morais, os valores espirituais que todos nós nos devemos esforçar por conseguir alcançar, inclusivamente transformando-nos interiormente, não pela porta larga, porque sabemos que as facilidades, como nos fala também a leitura, a segunda leitura, o privilégio, que sabemos que as facilidades, o dinheiro, a riqueza, o poder, a beleza, enfim, uma vida sem qualquer tipo de problema, as facilidades nos desviam do caminho, porque são uma tentação para nós, uma vez que somos ricos em imperfeições. Então, o esforço deverá ser pela porta estreita. As dificuldades, o sofrimento, os obstáculos servem para que nós nos superemos, para que nós nos esforcemos e consigamos transformar-nos interiormente. Então, que Jesus a todos abençoe, que nós consigamos perceber exatamente a mensagem do Cristo e a sua missão na Terra. Vamos partir para a irradiação final, pelos doentes. Doemos um pouco que nós temos para que a espiritualidade possa levar em socorro daqueles que mais necessitam. Agradecemos-te, Senhor, a oportunidade de ouvir os ensinamentos que nesta noite falou a leitura, nos disse a leitura, e falaram estes dois companheiros, por sabermos, Senhor, que a vida não é verdadeira, deste lado da vida é uma passagem de dores, de sacrifícios, na maioria das vezes, mas que essas dores, esses sacrifícios, Senhor, são passageiros, porque temos a Ti ao nosso lado e colocando os Teus conhecimentos que nos deixaste, que continuas a ensinar,
através da espiritualidade maior, sabemos que nunca estamos sozinhos e que estas dores, estas preocupações, todas as dificuldades, Senhor, nós temos a Ti, que nos dás a força, nos dás a coragem, nos dás a resiliência, nos dás a paciência, nos dás tudo, Senhor, para conseguirmos enfrentar todos esses problemas em equilíbrio, porque a causa é justa. E nós, ao aceitá-la, ao sabermos a causa e sabermos que se nos esforçarmos, através da oração, da ligação a Ti, do conhecimento, de nos melhorarmos, nós suavizamos essas dores e, na vez delas, nos levarem ao desespero, ao suicídio, às depressões, Senhor, nós conseguimos ultrapassá-las em equilíbrio. E então essas montanhas parecem-nos uns montes suaves, porque depois da tempestade sempre nos dás a bonança. Ajuda toda a humanidade, Senhor, a conhecer verdadeiramente os Teus ensinamentos, a colocá-la nos nossos corações, nas nossas almas, nos nossos atos, no nosso dia-a-dia, porque todos somos irmãos, todos, e Tu pediste para todos nos amarmos uns aos outros, como nos amais. Ajuda-nos a amar assim, pôr o amor em movimento, sendo os sirineus uns dos outros, aliviando assim, Senhor, uns aos outros a nossa cruz de cada um, para que ela seja também mais suave. Pedimos por todos, Senhor, os que sofrem por o mundo inteiro, mas te pedimos principalmente por aqueles que não Te conhecem e que entram nesse desespero, Senhor, que os leva a tanto sofrimento, a tanta dor, porque a vida é eterna e não há maior erro que o suicídio. Ajuda a todos, Senhor, os que estão nas prisões, nos hospitais, os que não têm teto, de todos os lares, principalmente os lares onde há a desavença, a desunião, Senhor, a incompreensão, por todos os lugares onde eles forem mais precisos, o nosso amor, a nossa dádiva, Senhor, é pequenina, mas é com todo o amor que Te entregamos nas mãos dos Teus mensageiros, a nossa energia, o nosso amor sincero, para que as levem, para que todos possam ter uma noite mais suave, com mais esperança, com mais fé, Senhor, que não entrem em desespero, com mais bonança à sua volta e que Te encontrem especialmente e que Te coloquem nas suas vidas. Que todo homem, Senhor, pratique o Evangelho, ensine, quem sabe, aos seus irmãos, para que a vida seja vista com olhos de ver e ela se torne mais bela, porque sabemos que tudo é temporário e que outras moradas está na nossa mão. Atingi-las estão à nossa espera, colocando-Te nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas almas, Senhor. Abençoa a todos, alivia a todos, principalmente aos que mais necessitam, e ajuda-nos a nós que sabemos a dar o testemunho, não só da palavra, Senhor Jesus, mas também nos nossos atos diários, para verem como nós nos amamos e assim irmos ajudando a mudar o mundo terra para o mundo de regeneração, pequeninos que somos, Senhor, mas mudando um, mudando o outro, todos nós mudamos o mundo. Que assim seja. Página 5. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e nos caminhos da dor meus irmãos amparar.
Senhor, eu quero trabalhar e nos caminhos da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se os meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se os meus irmãos amar. Chegamos ao fim de mais um Evangelho no Lar. Podem continuar em família, comentar, para poderem aprender um pouco mais a mensagem que o Cristo nos deixou. Relembramos a todos que podemos agora sim beber a água que no início deste Evangelho colocámos sobre a mesa, e relembramos também que todas as segundas, quartas e sextas estamos ao vivo na Associação Social Cultural Espiritualista com uma palestra por volta das 20 horas de Lisboa, 17 horas de Brasília. Então, desejamos a todos uma noite de paz, uma noite tranquila e um amanhecer com força e esperança para podermos ser melhores do que fomos hoje. Então, que Jesus a todos abençoe.